E aí, gente, bem-vindo a mais uma live, agora com Paulo Capelletti. Ao entrar, diga seu nome e da onde você está falando, estado, e vamos ver se vai dar para ter a nossa conexão aqui. Às vezes dá alguns problemas, o Insta está instável. Ontem eu perdi a live do Paulo Júnior, não ficou gravada, não sei porquê. Vamos vai com Capelletti. Nosso bate-papo hoje com nosso amigo Paulo Capelletti. Eduardo Londrina. Ah, e aí, Edu? Estamos aqui conectando. Vamos ver como é que o Insta vai fazer. Juliano tá entrando. Daniela. Enviei o pedido. Eu também, eu já aceitei, mas não... Vamos lá. Te mandei também, Capelletti. Tentando. Te mandei outro convite. Ah! Aí, deu certo agora. Tá Agora me vendo? Foi. Tá. Eu tinha derrubado e voltou. Às vezes dá isso. O Instagram não tá aguentando o tranco, não. Mas eu tô bem enquadrado aí que eu não tô me vendo. Você não tá. Era para você estar se vendo. Não, mas se você tá me vendo bem? Eu tô vendo bem. Tá legal, tá Então, bem beleza. enquadrado, tá É isso aí. tranquilo. Tá com uma xícara chique aí da cidade. Eu tô tomando um chazinho aqui quente. Falaram que ia dar Porque tá 7 frio graus aqui. hoje. Tá frio aqui em Santo André, meu. Ai, caramba. Santo André. Obrigado, viu, o Capelletti? Eu só ver se o pessoal... Pessoal, vocês estão vendo legal, todo mundo? Porque aí a gente toca aqui. Mas eu acho que É sim. isso Se eu aí. tô te vendo, o pessoal também deve estar vendo. Tá Legal. legal. Obrigado, viu, Capelletti? Obrigado por esse tempo. De Por, nada, de por... nada, prazer. É muito, Privilégio meu. muito bom poder falar com você, fazer esse Uhum. mergulho na tua vida, na tua história. O pessoal está falando que aqui é um divã, onde a gente tem batido um papo com pastores, missionários, pessoas, empresários e tem trazido à memória o que pode dar esperança para a gente, né? Esse é o nosso Legal. mote. Eu queria começar com você apresentando um pouco do que você estava fazendo nos últimos meses antes do Covid, né? Que você falasse um Ah, pouquinho só do seu trabalho aí, para a gente saber, e depois a gente dá uma volta ao passado, ouve algumas opiniões e a gente chega de novo ao presente. tá legal. Bom, o que eu estava fazendo antes do Covid é me envolvendo na missão SAL, né? Então, eu estou hoje treinando alguns missionários que chegaram e também estou no front aí, na favela, na rua, com os travestis, com as prostitutas. Nós fizemos um planejamento enorme para esse ano em relação a estar mais próximo dos travestis na rua, estar mais próximo deles nas casas dos cafetões, visitar muitas prostitutas, prostíbulos e tudo mais. E nós começamos a fazer isso. Mas é, e eu fui ao Rio de Janeiro, fiquei um tempo no Gramacho também para ajudar o Mauro, né, que eu sempre vou lá dar um curso de liderança lá para eles. E quando eu cheguei, já cheguei com informações dos médicos, que são nossos amigos, né? Conversei com 5 médicos e eles nos aconselharam a ficar em casa. E a partir disso, eu dei 15 dias para os missionários ficarem em casa
e depois, dia 31 de março, nós voltamos para fazer uma reunião para decidir qual seria a nossa posição diante da pandemia. E aí, na reunião da missão, por eu ser um paciente de risco, porque eu tenho pressão alta, estou acima de 60 anos já, e aí eles pediram para eu ficar em casa, mas é difícil ficar em casa, mano, É com, difícil. com muita gente pedindo socorro, entendeu? Então, na medida do possível, eu tenho ficado em casa, mas eu tenho socorrido muita gente na pandemia, porque tem muitas pessoas que não receberam esse auxílio de R$ 600, né, do governo, e eles estão passando necessidade. Tanto é que ontem eu estava num bairro chamado Boca do Sapo, em Itaquaquecetuba, que é próximo da nossa base, né, ali de Itaquá, entregando cestas. E deu até, assim, fiquei com o coração na mão, porque nós levamos 70 cestas, mas quando nós chegamos lá era uma multidão, né, precisando. E foi interessante que, por mais que as pessoas são pobres naquele bairro chamado Boca do Sapo, eles têm consciência que se eles têm algo, o necessário, eles não precisam. E eu bati em vários barracos de gente muito pobre, que falaram, olha, eu não preciso, muito obrigado, você pode dar para outro. Eu fiquei assim, animado com isso, né? Porque a gente vê a sinceridade e também a sensibilidade dos outros que não têm. E aí nós começamos a descer e aí encontramos uma multidão desesperada e com fome. E duas coisas que me marcaram ontem foi uma criancinha que a mãe veio receber a cesta e ela agarrava a cesta assim como se fosse uma boneca e olhava para mim com um sorriso largo, lindo, e me abanava a mão, dando tchau para mim, né, e agradecendo. E a outra coisa que me chamou muita atenção é que vinha uma senhora, já de muita idade, correndo, né, com a sua dificuldade, mas quando ela chegou já tinha terminado a cesta. E aí eu prometi a ela que voltaria lá daqui uma semana ou alguns dias para entregar a cesta pessoalmente para ela. E Mas é bem triste isso. A tem gente. sido assim a nossa vida aqui na missão. Mudou todas as coisas, porque a gente tinha várias oficinas com as crianças, nós tínhamos vários encontros com os travestis no prédio, nas ruas. Então, agora, o nosso papel é tentar levantar o máximo de alimento possível para distribuir para as pessoas que estão passando necessidade. E quem tem ajudado vocês? Quais são as organizações que têm dado... Porque vocês são um canal direto, né? Então, você precisa de gente botando aí ou dinheiro ou dando a cesta para vocês distribuírem, certo? Nós temos vários amigos e são distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas, né? E eles têm sido muito solidários, é isso que eu tenho visto, né? Parece que a pandemia tem revelado um lado da igreja que estava esquecido, que é a solidariedade e a generosidade. Então, nós temos recebido muitas doações e distribuído muito alimento, né? Tanto é que a IBAB tem ajudado, a Casa da Rocha tem ajudado como igreja, outras igrejas aqui de Santo André, que eu nem sabia que era amigo dessas igrejas, né? Porque a nossa missão parece que é meio rejeitada aqui em Santo André pelas igrejas grandes que tem, né? Porque numa rua aqui na avenida, se a gente for contar o número de membros, tem mais de 10 mil membros, só numa avenida. E essas igrejas grandes nós não temos recebido nada, mas as igrejas de médio porte, pequeno porte, têm nos ajudado muito aqui em Santo André. E a gente tem estado, assim, alegre com essa situação de saber que está todo mundo se solidarizando com a dor, né? Isso é fantástico.
A nossa organização, a Glocal, né? E também Uhum. a minha igreja local, eu também tenho eu visto isso, uma solidariedade É, muito bonita, assim, de muito cesta básica, muita é, ajuda financeira, sem olhar uhum. retorno. Então, pessoas Isso. físicas, tem sido legal. É. Cara, eu Mas queria. é gente do Brasil todo que tem nos ajudado também, né? Eu falei de duas igrejas, mas é gente do Brasil todo que me conhece, conhece a Missão Sal e tem ajudado de alguma forma, né? Então, é dinheiro que chega, e todo o dinheiro que chega nós estamos revertendo para alimentação, gás e essas coisas todas, né? É muito bom. Eu queria dar um mergulho um pouco na tua história para a gente chegar da como você virou quem você é, essa referência com um público não alcançado, um público que tem Uhum. sido rejeitado, né, pela É. sociedade. Ô Paulo, qual que é a lembrança mais gostosa da sua infância antes dos 10 anos? Nossa, eu lembro de coisas com 4 anos e meio. É, eu lembro de fatos assim, de eu soltando pipa com o meu pai, que sempre foi uma paixão minha soltar pipa, né? E meu pai ia no campo que tinha em frente de casa. Nós morávamos na Vila Maria e meu pai trabalhava na rua Catumbi, que é muito conhecida, né? Na Vila Maria. Eu não sei se é esse nome, porque o nome eu não lembro direito. Mas 4 anos e meio eu estava com meu pai em frente de casa, num campo de futebol, de terra, soltando pipa, nessa época, do meio do ano, que meio frio, vento, e a gente soltava. E ele fez um carretel para mim, de linha, que era com 4 madeiras cruzadas, que a linha ia girando. Nossa, fiquei feliz pra caramba. E, mas assim, eu também tenho que nem a outra lembrança que tenho muito clara na minha mente é que meu pai foi matricular minha irmã, que era mais velha, na escola com 6 anos. E eu chorei tanto que ele me matriculou também na escola com 5 anos. Então, a partir dos 5 anos, eu comecei a estudar com a minha mãe, com a minha irmã, né? E nós morávamos num lugar muito pobre, miserável, porque meu pai ele se alfabetizou muito velho, né? Com 30 anos ele foi se alfabetizar. E nós éramos muito pobres, assim, miseráveis. A gente morava num cortiço, que era uma. O cortiço na Vila Maria era um monte de casa que a dona morava em cima e tinha uma escadaria que ia lá no fundo, né, do terreno. E eu morava à esquerda da casa. E nós morávamos num quarto, sala, cozinha e o banheiro era do lado de fora. E a sala que nós tínhamos, o sofá ele dobrava e era verde. Eu acho que é por isso que eu sou palmeirense, porque o sofá já era verde, entendeu? Nessa hora. E quando chovia, o meu sofá ele virava um barco para mim, né? Sim, porque enchia a minha casa. E a dona do terreno lá, do cortiço, ela criava pato em cima. E aí as fezes dos patos vinham tudo para dentro da minha casa, invadia a minha casa e tal. E aí era uma tragédia, mas também era uma coisa assim de alegria, porque eu via o meu sofá é, sobre as águas, né? E eu ficava muito impressionado que eu virava um barco para mim, né? E era tudo forma de brincar, né? E é E isso. na tua casa era você, sua irmã mais velha, pai e mãe? Eu só tenho uma irmã mais velha, com um ano mais de idade do que eu. Ela chama Regina, né? E na adolescência, qual foi o seu lugar de segurança que você falou assim, ali eu me encontrei? Não, e nós mudamos, né? Na verdade, meu pai ele era muito duro e minha mãe era muito violenta, né? Não sei se você assistiu a entrevista do Leandro Hassum com o Jô Soares. Você deve ter assistido. Assistiu? Não, não assisti não. Não? Então,
Mas você deve assistir. Quando eu assisti essa entrevista, eu falei, pô, mas o Leandro Hassum é meu irmão, porque a mãe dele é minha mãe, mano. Né? E toda Eu já criança. fui em show dele e eu lembro Ah, que ela meio que corre atrás dele para dar umas porradas, né? Não tem isso? é. E assim, a minha mãe, toda criança pobre tem uma tia rica. Fato, né? Fato. E minha mãe, ela me levava para a tia rica. E nós íamos de ônibus. E quando nós íamos de ônibus, isso aí eu tenho 9, 8 anos. E aí, quando eu estava indo de ônibus, minha mãe, ela me pegava e falava assim: você não vai pedir nada, você não vai pedir para comer, nós estamos lá para visitar sua mãe, a sua tia, e se você pedir, eu vou matar você, eu vou espancar sua vida. Eu falei, caraca, meu. E aí eu já entrava em pânico, porque eu tinha medo de tudo. Eu era um moleque muito medroso, porque eu apanhava para acordar. Minha mãe me acordava com chinelo, com tapa. E aí eu chegava na casa da minha tia, andava tudo sendo oprimido pela minha mãe, e quando minha tia abria a porta de vidro dela, e eu estava de pé no portão, eu gritava para minha tia assim: e aí, tia, vamos tomar café? Porque eu sabia que eu ia apanhar mesmo. Então você sabia que ia Eu apanhar, vamos garantir o bem, o vou, bom e o bom e o pelo melhor. menos vou apanhar de barriga cheia, mano, porque a gente tinha muita dificuldade. E na casa da minha tia, cara, toda semana era aquela mesa gigante com um monte de comida e bolo e lanche e café. Nossa, cara, eu me desesperava. E ali eu não tava nem aí. Minha mãe não podia me bater na casa da minha tia, mano. A Eu minha, comia tudo o que podia. eu, lá no JV, eu não fui tão. Não sofri necessidade, mas eu tinha minha tia rica lá em Goiânia. Mas Pô, era cara. a melhor coisa do mundo. Eu lembro direitinho que a minha tia me deu um Pense Bem, que era Ah, um computadorzinho, que tinha duas ah, baterias grandes, e eu só ah. brinquei uma até acabar a bateria. Meu pai não tinha dinheiro para comprar outra pilha. É, Até hoje, eu tava lembrando esse trauma até hoje. Eu brinquei é. até acabar a pilha. Porque uma pilha Aham, era cara. Eu falei, não, meu pai falou, não tem dinheiro para comprar isso, não. é, Pra manter filho com computadorzinho. é. Mas Agora, assim, uma pergunta sobre seu pai e sua mãe. Qual foi a herança da alma positiva que eles deixaram para você? não, o que eu acho que eu tenho hoje, porque nem eu sou descendente de italianos, alemães e espanhóis, né? Só a raça boa, né? Gente da melhor qualidade. E, e o que eu acho que eu recebi do meu pai e da minha mãe é a perseverança, determinação e disciplina. Eu sou um cara muito metódico, disciplinado, quando eu quero, e sou um cara muito perseverante naquilo que eu quero. Então eu luto para ter, né? Eu luto para ter. E E meu como é que você pai, viu né? isso neles? Quando, é, quando é que é a você falou vida deles, né? a É vida a dele? vida. A vida deles. Sempre foi de luta, nunca foi uma coisa fácil. Até quando meu pai estudou, fez um curso de tecnologia mecânica e ele cresceu muito nas empresas que ele trabalhou. Ele trabalhou em 3 empresas, mas a segunda empresa, que é a Cofap, ele cresceu muito, assim, financeiramente, em cargos. Ele chegou a ser chefe de projeto. E, e até conhecer a minha esposa, meu pai era a minha referência. Então, meu pai, ele era, tipo assim, inclinado ao comunismo, né? E ajudou distribuindo jornais do PCdoB nas fábricas e tudo mais, né? E, e ele sempre me ensinou que a gente tem que lutar pela verdade, né? Então, isso foi uma coisa que ele deixou para mim, né? Então, é uma coisa. E na minha adolescência, eu gostava muito de estudar. Eu nunca fui um cara
eu nunca fui um cara que descabelei na vida, usei droga, essas coisas, né? Para você ter uma ideia, com 21 anos eu tinha uma empresa já. E Qual? eu dividia tudo que eu tinha com o pessoal da empresa. Eu tinha 20 funcionários. Eu nunca almejei ser rico, mas eu sempre almejei em empreendimentos para que todo mundo pudesse sobreviver. Que Então, empresa que era e o que você fez de curso superior se você fez? eu sou tecnólogo em desenho, né? E sou teólogo de formação também, né? E hoje eu tenho mestrado e doutorado, porque é a ânsia de querer conhecer, né? Mas na minha adolescência, eu lembro muito claro que o meu lugar seguro, que você perguntou, era a escola, era a minha classe, era a professora, porque ela sempre motivava muito, pelo menos a mim, a eu procurar saber mais do que aquilo que a professora estava dando na classe, né? Ela sempre explorava a minha curiosidade. Eu era tão curioso que tudo me chamava a atenção, né? Formiga andando no chão, borboleta voando. E muitas vezes eu ia buscar pão e chegava com meia bengala. Não sei se você sabe o que é bengala, né? Aquele pão comprido que vendia na padaria. Eu chegava com meia bengala, de tão demorado que foi. Meu apelido era Flecha Ligeira, porque eu demorava para fazer tudo, né? Porque eu Mas, queria mas, saber mas chegava a tudo. meia porque você comia no caminho ou porque você estava. No caminho. Não, porque eu comia no caminho. Porque eu ficava vendo as formigas, então eu sentava na rua e ficava vendo as formigas indo e comendo e tal, né? E, e aí eu tomava uma surra quando eu chegava. Era sempre assim. Mas na escola eu tinha segurança porque a professora, ela investiu na minha vida no ano fundamental, né? Tanto é que no último ano do ensino fundamental, como era a época da ditadura, então você ganhava medalha, ganhava troféu, ganhava bolo. Eu ganhei tudo da escola no Qual que era último o ano. nome dela? Da escola? Não, da professora. Você tem uma professora que marcou você? Então, eu não lembro do nome, porque na metade do curso eu troquei para essa professora que me motivava. Eu fui na diretoria falar: eu não quero mais estudar nessa classe. Eu quero estudar na outra classe que a professora ela está me motivando. E aí a diretora ficou louca comigo, porque como que um moleque de 12 anos vem falar comigo que quer trocar de classe, né? Aí eu falei para a professora, me ajuda, eu quero estudar na sua classe, mas eu não lembro do nome dela. Mas era o lugar que eu tinha de segurança. E aí eu ganhei todos os troféus, medalhas, bolo. E a diretora chamou a minha família para fazer uma festa para mim, na escola toda. E aí, saindo com diploma, medalha, troféu, o bolo e tal, aí meu pai falou: você vai ser lixeiro, cara, não vai adiantar você estudar, você será lixeiro, sempre lixeiro. Mas essa coisa também me fez. É porque você pode somatizar de duas formas, né? Ou você fala: você é lixeiro mesmo, que se dane, vou acabar com a minha vida. Ou você vai falar para o seu pai: não vou ser essa parada aí, vou ser alguém diferente disso. Então, meu pai me motivou no inverso, né, da conversa. E ele sempre falava isso para mim, eu falava assim: eu não vou ser isso, eu vou ser outra coisa, né? E aí sempre lutei para ser outra pessoa, né? Aqui uma pergunta que eu tenho seria qual foi a pessoa que mais te influenciou no pessoal para caminhar com Jesus? Cara, todo mundo fala que a sogra boa é sogra morta, né? Mas, Eu não falo, não. Eu sei porque ela deve estar é, ouvindo. não, que nem, tem gente que fala: eu amo a minha sogra porque ela está a 400 quilômetros, 500 quilômetros de mim, né? Isso pode ser. Mas, mas, assim, minha sogra foi a pessoa que me levou a Jesus, cara. Que Minha coisa. sogra. Eu era ateu, porque meu pai era ateu,
né? Comunista, Devido a, geralmente. devido à ideologia que ele tinha. E eu conheci minha esposa, e através dela conheci a minha sogra, e minha sogra era pobre, mano, mais miserável. E nessa época eu já não estava mais na miséria, né? Meu pai tinha ascendido economicamente. Mas eu ia na casa da minha sogra e eu olhava para ela e ela sem nada, absolutamente nada. Na verdade, até papel higiênico era jornal na casa dela, para você ter uma ideia. E, e eu falava, mas como que é esse negócio? Você não tem nada e você tem uma fisionomia de alegre, de feliz. Eu tenho algumas coisas e não consigo ser feliz. E nessa época eu estava com a empresa já. Eu trabalhava mais ou menos 14 horas por dia, né? 14 a 16 horas por dia eu trabalhava na empresa, para deixar tudo arrumado. E, e aí ela falava para mim, ó, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E ela tinha, o meu sogro é um pilantra, né? Ele está vivo ainda, mas agora está bem velho e ele está querendo se redimir de tudo que ele fez. Mas era um pilantra, mulherengo, sem vergonha, beberrão, não fazia nada, era muito violento com os filhos, né? E sempre viajando, e tinha mulher em vários lugares, filhos em vários lugares. Mas a minha sogra sempre. Eu falei, mas você não vai fazer nada? Ela falou, não, quem vai fazer é Jesus. Eu só oro, só agradeço a Deus por mais um dia. E tudo para ela era milagre. Tudo para ela era milagre. Ah, isso aqui veio, chegou, não sei como, está aqui, sabe? E eu olhava para isso e falava, mas não é possível, ou ela é louca ou existe um Deus mesmo, né? E aí, em 1981, teve uma crise econômica muito difícil. E aí eu tive que fechar a empresa, né? Ou eu fechava a empresa ou eu ia prejudicar muita gente. Então eu fechei a empresa. E aí eu falei para Deus, olhando para o céu, e falei para Deus, Deus, se esse Deus da minha sogra existe, ele vai me ajudar a pagar as dívidas. E eu vou segui-lo. E, boa, né? Tava meio de fogo também, porque eu já estava meio depressivo, porque eu queria continuar com a empresa e não consegui. E aí eu fui encher a cara, né, para tentar fugir da realidade. E aí eu falei, né, na cachaça, assim, falando para Deus me ajudar. E nesse momento também, a minha esposa, ela toma uma decisão de falar comigo. Se você me ama, você tem que ir para a igreja comigo, porque eu não vou ficar namorando ninguém. Eu já era noivo dela. Não vou ficar namorando ninguém que não seja cristão. Aí eu falei, não tem problema nenhum, mano. Ir na igreja eu vou. Tá tudo certo. E aí eu fui. E em 3 domingos, o pastor Eduardo Giovanetti, da Igreja Batista da Vila Alpina, não é da Vila Alpina, é da Vila. Da Vila Alpina lá, eu esqueci. Ah, Igreja Batista da Paz, na Vila Alpina. Eduardo Giovanetti. Em 3 domingos, ele falou da minha vida. E eu falava para a Silvia assim: você está falando para ele da minha vida? Você está louca? Você acha que eu não sei? Como que esse cara vai falar da minha vida? E no 3º domingo eu não aguentei, eu entreguei a vida para Jesus. Eu tinha 21 anos, né? E ele se revelou. É isso É. aí, cara. É E aí, forte. depois que eu lembrei também que eu tinha feito uma oração sem muito saber como fazer, que Deus podia me ajudar a pagar as dívidas. Eu paguei todas as dívidas, Ainda paguei bem todo que Deus não mundo. leva em consideração o índice alcoólico quando ouve as nossas orações. Ainda bem que não tem essa parada aí. Se Mas, tivesse assim, bafômetro no céu, não tá, tá louco. muitos de nós Não não vou. estávamos. Desliga o fone que esse cara eu não vou ouvir, né? Então, assim. Mas eu sempre digo que
as pessoas falam, não, o bêbado nunca sabe o que fala e tal. Não, não é verdade. Tem bêbado que sabe o que fala, né? Sabe sim, sabe sim. Agora, qual que foi, foi nessa experiência ou foi... Eu queria que você trouxesse a memória, a experiência da sua vida que você mais teve certeza da presença de Jesus do seu lado. Puxa, São cara, vários, né? Mas assim, é, ali ele 30 estava. anos, 30 anos de ministério é brincadeira. Mas, assim, uma das coisas que eu descobri logo quando me converti foi que eu sabia qual era o povo que eu tinha que alcançar. Isso foi muito claro. Levantei já com uma disposição de ir às ruas, a sentar com os bêbados nas praças, e lá começar bate-papo com o pessoal e tentar levá-los para a igreja na época. Mas uma das coisas mais impressionantes que aconteceu na minha vida foi quando eu estava na Missão Sena. Eu era o presidente da Missão Sena, né? A Sena, a Comunidade Evangélica Nova Aurora, que está lá no centro de São Paulo. Você que plantou, só uma curiosidade aqui, o Sena. Não, não. Foi o meu pastor, Nivaldo Nassif, né? Ele que iniciou o trabalho junto com o dono da borracharia, chamado João. Tá. Então, os dois começaram um trabalho de evangelização lá. Eles começaram em 87. Eu cheguei em 82. Em 93, 94, o Nivaldo foi embora. E aí eu assumi a responsabilidade de continuar. Mas eu estava num trabalho, nós tínhamos comprado um salão que hoje é uma creche. E estava muito lotado, muito, muito lotado, de gente de rua. E a gente estava dando janta, roupa, banho, né? E aí me veio uma intenção de procurar um lugar maior para fazer o trabalho, porque tinha muita gente, né? E não era nem Cracolândia ainda, era Boca do Lixo, né? A região. E aí eu falei para minha esposa, ó, tô saindo, vou procurar um lugar maior para ver se a gente consegue comprar, que aqui já não cabe mais de gente. E a nossa comunidade estava crescendo nessa época também, né? E aí saí, quando eu cheguei na porta, uma senhorinha, ela chama Maria, e ela é da igreja Porta das Ovelhas. Eu nem sei se existe mais. E ela falou para mim assim, pastor, Deus está me falando que ele vai te dar um lugar maior. Ela não tinha ouvido nada, mas ela estava na porta e eu estava falando com a minha mulher lá no fundo. Aí eu olhei para ela e falei assim, mano, como assim Deus vai me dar uma coisa maior? Não, porque Deus falou comigo que Deus vai te dar uma coisa maior, que aqui já não cabe mais de gente. E ela falou tudo o que eu tinha falado para minha esposa. Eu falei, caramba, então tem Deus nessa parada. E aí eu fui procurar. Aí cheguei na rua General Osório não, General não sei das quantas, esqueci o nome da rua já. E aí eu vi um prédio muito velho de uma associação paulistana com uma plaquinha bem pequena, vendes. Eu falei, eu vou entrar para ver quanto que é esse prédio. Aí entrei. Quando eu entrei, Marcos, essa experiência eu nunca mais vou esquecer. Eu comecei a ver o prédio sendo transformado. Eu fui entrando e fui vendo o prédio sendo transformado. Da forma que ele está, não hoje, mas da forma que foi a inauguração, né? Um prédio sem portão, lugar para médico, para advogado, para dentista, salas de aula para alfabetização de adultos, banheiro para a população de rua tomar banho, uma quadra boa para a gente poder usar multiuso, que eu transformei aquilo lá numa situação de multiuso, era para a igreja, era para a escola de futebol e era para albergue todo dia.
E aí eu comecei a ver. E quando eu vi tudo, eu cheguei no presidente da associação e falei assim, quanto você quer? Ele falou, eu quero US$ 100.000. Eu falei, quanto que é o dólar? Ele falou, 2,50. Eu falei, eu tenho fé para esse negócio, vou comprar isso aqui. Aí saí já chorando, alegre, com um sentimento que aquilo seria da cena. E Deus foi muito claro, né? Aí cheguei, no mesmo dia, subi no escritório, fiz um desenho e falei, nós vamos comprar essa parada. E aí todo mundo deu risada, achando que eu estava ficando louco e tal. E essa foi uma das maiores experiências que eu tive, né? E E depois, comprou. em 2004, eu inaugurei. 2000 eu comprei, em 2004 eu inaugurei. Nós investimos R$ 1.200.000 no prédio. E hoje está lá, né? Quando estava pronto, tudo pronto, que eu inaugurei em 2004, eu falei para minha mulher, acho que agora acabou. A gente não tem mais nada que fazer, a gente tem que ir embora. E aí eu fiquei até 2007 fazendo experiências para saber se teria condições de continuar com o grupo que estava lá. Aí o João assumiu e está hoje até lá, né? Tá lá. Eu queria que você comentasse essa foto. Ah, legal, hein? É joia. Bom, é minha esposa, né? É que aqui na Missão Sal a gente tem uma dinâmica uma vez por ano, que é nós reunimos todas as pessoas que nós estamos cuidando das duas casas, porque hoje nós temos duas casas, e nós fazemos um brunch, que é café da manhã com almoço, que vai até às 4 da tarde. E lá, nesse brunch, nós não podemos falar coisas negativas para as pessoas. E nós precisamos ouvir o sonho que ela tem e o que ela quer realizar. E a partir desse sonho e de realizar, nós vamos falar algumas coisas de positivo que cada um tem, né? E depois que nós oramos por elas, aí eu lavo o pé de todo mundo. Nessa foto aí, eu lavei o pé de 40 pessoas, né? Então, e aí nós oramos. Todo mundo ora, porque é uma forma de mostrar que nós estamos para servir, nós não estamos para. Nós não estamos só para mandar, nós estamos para servir. Nós não somos diferente das pessoas que moram com a gente, não somos iguais, e por isso eu me dobro, né? Eu me prostro aos pés deles e lavo o pé de todo mundo para mostrar que nós somos iguais, né? E aí eu estava lavando o pé da mulher mais linda do mundo, que é a minha esposa. Né? Quem é, cara? Eu queria Mas, fazer um ping-pong com você, pra uhum. gente. E aí, daí a gente tira coisas legais aí que você tem. Eu queria que você falasse uma cena de um filme. Ou um Cena de um filme. filme. Ou um Um filme. filme. Mossive. Fala mais sobre ele, que eu não sei. Mossive é um rapaz que tinha um problema de aceitação e ele não se fazia, né? Ele tinha um problema de retardo mental e chegou. É um filme oriental que está no Netflix. E chega um professor que investe na vida dele e ensina-o a ler. E tem uma moça que casa com ele, mesmo com toda essa deficiência. E eles percebem, o professor percebe, junto com a esposa, que eles não iam ter condições de desenvolver a vida naquela comunidade. Então, o professor leva o casal para casa e continua o trabalho dele.
É esse aqui, E né? esse aí, isso mesmo. Vale a Tá. pena ler. Vale a pena assistir. E aí, depois de muitos anos, eles voltam e o cara está restaurado, né? Então, é uma ação de amor, né? De dedicação. E isso me chama muita atenção. Esse é bonito demais. Mussib, pode assistir, é incrível. Demais. Ótimo. Estou anotando aqui. Uma música uma música na sua história. É... J Quest, É qual? O Amor. O O Amor. amor. É. Você tem algum momento que você falou, caramba, essa a gente botou como trilha sonora essa música. É quase um louvor, né? É, cara, não, mas é um louvor, né? E porque o amor ele aquece a alma, né, cara? Não tem jeito. E eu quero ser sempre aquecido pelo amor, né? É Para isso. continuar ajudando. Apesar de muitas pessoas não entenderem a forma, o jeito de como eu desenvolvo o ministério que Deus me chamou, eu, eu prefiro continuar acreditando nas pessoas, né? Então, Um livro que abriu sua mente. O Caminho de Jesus Cristo, do Jorg Moltmann. Ah. É. E por quê? Faz uma resenhinha. Porque ele me mostrou algo que eu não conhecia, porque eu estava atrás, eu estava angustiado pela teologia que eu tinha aprendido. E é uma sistematização, né? É uma cristologia do Jorg Moltmann. Inclusive, ele agora é da nossa editora, né? E eu li esse livro por mais de, acho que umas 5, 6 vezes. E, e ele é muito humano na forma de escrever, né, o Moltmann. Eu conheço ele pessoalmente e tudo. E, para sintetizar, ele me mostrou o reino de Deus e como as pessoas devem agir para sinalizar o reino de Deus na Terra, né? E ele fala muito da kenosis, né, do Cristo, de se esvaziar, né? Essa coisa. E ele tem uma coisa impressionante que ele fala que o Espírito Santo ele tem qualidades maternas. E eu nunca tinha pensado nessas coisas. Então, isso me chamou muito a atenção no livro, né? É Então, o caminho de O Jesus Caminho de Jesus Cristo, do Jorg Moltmann. Cristo. Tá. Eu pego aqui de vez em quando eu dou umas dicas assim pós-live É, para o pessoal ter. é. Show de bola. O time do coração e por quê? Você falou que era Ah, palmeirense. eu sou palmeirense. Sou palmeirense porque sou do Reduto Italiano, nasci na Moca, né? Meu pai gostaria muito que eu fosse juventino. E ele me levou num jogo do Juventus que o Santos fez 5-1 no Juventus. E o Pelé fez um gol, cara, lindo. E Não tinha aí como, né? eu falei, eu não posso torcer para esse time ruim aí. E aí eu Por fui isso, procurar um time. por isso que corintiano é sofredor. Meu irmão é palmeirense e eu sou corintiano. E eu fui levado pelo meu pai um Palmeiras e Corinthians, Rio de São Paulo, e o Palmeiras deu de 4-0. Edmundo fez o gol lá, fez uns 2 Nossa. gols. Uhum. E meu irmão virou palmeirense e eu fiquei corintiano, sei lá, eu gostava disso. É, O mas momento, o momento esportivo foi esse ou foi outro? Que você fala assim, tá claro, pode ser qualquer esporte. Não, o voleibol. Quando eu fui campeão do DEF, Departamento Esportivo Federal, né? Isso me levou a ir para um clube profissional na Vila Alpina. E eu joguei por um tempo, né? Voleibol. Uma notícia de rádio ou TV que te deixou em choque. Essa tá nova. A pandemia que está acontecendo no Brasil.
Isso me deixa angustiado, angustiado. A pandemia vai mudar o quê? Uma coisa que você acha que vai mudar? A pandemia, a quarentena. Toda a pandemia e toda a guerra, como o Leandro Carnal fala, acelera processos. E eu acredito que está acelerando o processo da quarta revolução industrial. E nós não seremos mais o mesmo com essa quarta revolução industrial. É uma paixão nova, um hobby novo, algo que você tem feito nos últimos anos que você ganhou gosto. Eu sempre gostei de ler, mas hoje eu tenho escrito. É uma coisa que eu não sabia fazer, mas o meu orientador me ensinou a escrever, né? Então eu tenho escrito. Eu estou escrevendo um texto sobre o luto, estou escrevendo um livro sobre reconciliação, que é um tema que está muito permeando o meu ministério a vida toda. Então, é escrever. Uma líder mulher na história. A Silvia Mara Capelletti. Ela é a líder na história do Evangelho. Mas ela gosta muito da Corre Tem Bom. Fala mais. É a peregrina, né? E ela ajudou muito os judeus na época da Segunda Guerra. A família dela escondeu muitas pessoas na Holanda, né? Não é a Anne Frank, mas é uma família que também estava escondendo os judeus, né? E ela pregou pelo mundo todo e ela tem vários livros falando sobre isso. O maior pregador que você já viu ao vivo? Ou pregadora, né? O maior pregador? Olha, eu gosto muito de ouvir o René Padilla, né? Com a sua humildade, com a sua dedicação e também ainda continua. E olha que retoricamente ele não é um grande orador, né? Mas quando ele ensina, ele é maravilhoso. E ele ainda persegue a mesma pergunta quando ele era jovem, né? Então é um cara que mostra para mim o quanto vale a pena viver com Jesus, né? Está chegando aos seus 90 anos e está lúcido. Ele é incrível. Eu tive com ele e com a filha dele lá em 2010. Você estava em 2010? Não, não estava. Então, se não fosse morar no Brasil, qual o país que você moraria o resto da sua vida? Caracas, mano. Caracas? Não. Cara, eu gosto de praia. Assim, eu fui em algumas praias que... Eu fui em algumas cidades que me chamaram muito a atenção, né? Mas eu hoje, se eu for pensar, eu moraria em Freiburg, na Alemanha, porque meu filho está lá, e aí tem a minha neta, e eu queria curtir ela, e está a 12 mil quilômetros de mim. Então, é uma cidade que eu gostaria de morar hoje. Se eu mandasse para você um cozinheiro por um dia da semana, por o resto da sua vida, na tua casa, para cozinhar um tipo só de comida, só pode escolher esse, vai ser até morrer. Um dia da semana, que tipo de comida você escolheria para ter um cozinheiro profissional, uma cozinheira cozinhando aí? Nhoque. Você é italiano mesmo, hein? Gosto muito de nhoque. Um estilo musical. Clássico. Quem? Sebastião, Tá Mozart. Mozart. Gosto muito. Eu acordo com Mozart.
Como Música. eu durmo. Eu acordo com ele. Mas eu gosto de música popular brasileira também. É. Uhum. Elis Regina, Vinícius de Moraes, esse pessoal. Como deveria ser a política? Sem partidarismo. A política deveria ser sem partidarismo. É isso. A política deveria de ser aquilo que a define, que É, é para o povo e para o povo. é igual é igual o evangelho deveria ser sem denominação? Eu acho. É mais ou menos assim. É. A gente vai perdendo no caminho o propósito final, né, cara? A gente É. fica preocupado com a denominação ou com o partido, esquece que é para o povo ou é para Deus, né? É. Mas é isso. É uma política do povo para o povo, em prol do povo, né? Então, deveria de ser isso. Você falou que nessa reunião lá que você tinha de lava-pés, as pessoas falavam dos seus sonhos. Qual é o seu sonho para os próximos 10 anos? Uma conquista. Agora não, eu desço lá. O meu sonho é ser mais parecido com Jesus. É o meu desejo. Amém. Eu tenho Pro mais. resto da minha vida. Mano, Espero que ele não desista de mim. amém, querido. Né? Amém. Eu tenho mais uma pergunta meio mórbida. No dia do seu Sim. velório, o que você quer que as pessoas falem? Eu já falei para minha mulher. Eu não quero flores, não quero vela, não quero roupa. O máximo é uma margarida para esconder o meu órgão genital. E quero ser cremado. E não quero deixar nada. Do jeito que eu vim, eu vou. E quem vai pregar no meu velório sou eu mesmo. Que eu quero gravar um sermão sobre o luto e sobre ir para próximo de Jesus e do meu filho. É isso. Minha última pergunta, Capelete, eu já estou Sim. aqui no final. Primeiro, eu quero agradecer pelo esse tempo, falar que vai estar gravado aqui no meu Instagram, no YouTube, Legal. tudo quanto é lugar essa entrevista, se alguém quiser. Eu sempre falo o seguinte para as pessoas fazerem um print, escrever alguma coisa que aprenderam. Mas obrigado, viu? Obrigado por ser uma referência por se importar com os excluídos por tantos anos. A gente sempre fala, e eu acredito que todos nós devemos ser desse jeito, mas tem pessoas que Deus separa para ser referência. Se Jesus batesse aí na tua porta e você pudesse... minha última pergunta. Pudesse falar algumas coisas para ele, e o que você falaria para Jesus e quem é Jesus para você? Eu falaria o que os pobres sempre dizem. Eu acho que Jesus ele não viria para responder nada. Ele viria para perguntar: o que você quer que eu faça? Porque essa é a pergunta que Jesus faz aos pobres. E eu com certeza falaria que eu gostaria de ter um lugar para cuidar de mais pessoas. Né? E quem é Jesus para mim? Ele é meu irmão chegado. Que com ele eu posso falar todas as coisas. Eu posso falar dos meus erros, das minhas falhas, das minhas dificuldades, de quem sou eu, por mais que ele saiba.
E eu sei que Ele não vai me condenar. Ele vai me reconciliar sempre. Ele é o reconciliador. Amém. Amém. Obrigado por trazer à memória tanta coisa gostosa de uma Uhum. história aí de alguém que nasceu num lar sofrido, mas que aprendeu É. com a luta, Uhum. que aprendeu a amar, que aprendeu a lavar os pés e que hoje serve as pessoas. Que essa pandemia passe logo e que a gente Uhum. possa ter lugares maiores e mais capeletes, mais macarrões para a gente poder acolher quem precisa, né? É. Porque ele está nu e a igreja tem que o vestir. Ele está com É. fome e a gente tem que dar de Isso. comer. Que é isso que ele Esse é falou. o texto básico da minha vida, Amém. que eu Amém. percebo, né? Amém. Isso aí. Valeu, Marcos. Muito obrigado pela conversa. Gostei muito. E Deus abençoe aí você e o seu ministério. Tá bom? Obrigado, viu, Capelete? Um Obrigado. beijo na Abençoe família aí. você também, viu? Um grande beijo aí para todos, tá bom? Beleza, obrigado. Tchau, Vou almoçar. tchau. Tchau, tchau.